pessoal, eu sou a Aline, por NA Nenhumas Alternativas, e hoje eu vim aqui pra falar sobre You, uma série que é da Lifetime, mas foi exibida mundialmente aí pela Netflix e que provavelmente todo mundo já deve ter assistido. O marketing da série tá bem forte, a Netflix tá fazendo uma divulgação pesada dela, e como ela estreou no final de dezembro e tem só 10 episódios, eu acredito que realmente é possível que você já tenha visto essa série. Eu não vim aqui fazer uma crítica sobre a série, mas sim uma análise sobre uma característica que eu encontrei em You que eu achei bem interessante. E é justamente a narração em primeira pessoa e como que isso influencia na forma como a gente vê a história. Apesar de eu partir do pressuposto que muita gente já assistiu a série completa, eu não vou dar spoilers aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o início da narrativa, mas eu não vou entrar a fundo, não vou estragar a sua experiência se você ainda não assistiu a série. Então pode assistir este vídeo com tranquilidade. E a primeira grande regra quando a gente tem que lidar com um narrador em primeira pessoa é: não confie no narrador em primeira pessoa. E em You, o que a gente tem exatamente um narrador em primeira pessoa, que é o Joe Goldberg. A gente consegue analisar com muito mais facilidade na literatura quando a gente tem um narrador em primeira pessoa. Porque nos livros a gente só tem aquela narrativa, a gente só tem o texto, nós não temos informações fora isso, como a gente tem na mídia audiovisual, que nós estamos vendo alguma coisa, a gente está ouvindo alguma coisa, tem muito mais informação. No livro não, a gente só tem o texto e o narrador, que é a pessoa que está efetivamente contando essa história dentro do texto pra gente. É comum a gente ter narrador em terceira pessoa, aquele narrador onisciente que não é parte da história, ele só tá contando ali o que tá acontecendo pra você, sabe de tudo. Mas a gente tem também aquele narrador que é personagem, ele é parte da história, ele tá envolvido na história e contando pra você o que ele tá vivenciando, a visão dele. E essa que é a questão. Quando a gente tem um narrador em primeira pessoa, nós não podemos confiar completamente no que ele diz, porque é uma pessoa contando uma história. Quando a gente tem que contar alguma coisa que a gente vivenciou, geralmente a gente costuma omitir algumas informações que a gente não quer que sejam relacionadas com a gente, ou então que fazem a gente parecer meio ruim, ou passar uma imagem que a gente não quer passar, então a gente omite essas informações. Quando a gente dá informações sobre as pessoas, quando a gente tá falando sobre alguém que o nosso interlocutor não conhece, a visão que ele vai ter é a nossa visão, que não é a pessoa real, é aquilo que nós enxergamos da pessoa. Ou seja, quando a gente tem uma narração em primeira pessoa, a gente não tem uma visão que é totalmente real, é uma forma de ver aquilo que tá acontecendo, é uma fatia ali, né, um ponto de vista. Eu fiz toda essa introdução pra gente voltar aqui pra You e voltar pro nosso narrador, o Joe Goldberg. Porque You é baseado num livro, que é o livro Você, em tradução pro Brasil fica Você, porque é a tradução mesmo de You, o livro da Caroline Kepnes. E assim como na série, o livro também é uma narrativa dada pelo Joe, ou seja, tudo que se tem no livro é sob o ponto de vista do Joe, e é por isso que eles trouxeram da mesma forma pra série. No livro da Caroline Kepnes é muito simples. A gente já tem esse narrador, que é o Joe, que por si só, por ser um narrador em primeira pessoa, ele já é questionável. E como a gente percebe que o Joe é mentalmente instável muito rápido na narrativa, aí que a gente vê que ele não é nada confiável mesmo. Você pode desconfiar de absolutamente tudo do que ele fala. Na série, como eu disse, a gente tem outras informações além de simplesmente um texto e você ter que imaginar o que tá acontecendo. Nós temos informações visuais, nós temos informações auditivas, e essas informações dão aquela errônea sensação pra gente de que tudo que a gente tá vendo e ouvindo é necessariamente o real. Não é porque você tá vendo um filme ou tá assistindo uma série que tudo que você tá assistindo corresponde ao real. Existem formas da narrativa audiovisual te mostrar que pode ter alguma coisa errada, alguma coisa estranha naquilo que você tá vendo. Por exemplo, em You, nós temos uma fotografia que é uma fotografia muito legal, muito bonita, mas que também tem alguns propósitos. Em muitas cenas, You mostra uma câmera que tá focada em alguma coisa, geralmente em algum personagem, e do lado, assim, em volta, tá tudo borrado. Reparem nisso se você ainda tá acompanhando a série, ou se você quer voltar e dar uma olhada. Tem muitas cenas assim, se você quiser pegar pra assistir o começo, muitas cenas tem esse blur, né, esse borrado em volta, que eu acho que representa a visão distorcida que o Joe tem do mundo. E
Yu tem uma sequência inicial que eu acho muito boa. A gente tem mais ou menos uns 15 minutos, acho que um pouco mais até, simplesmente do Joe falando na nossa cabeça, dando as opiniões dele sobre vários personagens. Personagens que ele nem conhece, mas que pelo pouco que ele vê, ele já vai formulando como que essas pessoas são, se elas são pessoas boas ou se elas são pessoas ruins. A primeira vítima dos comentários do Joe, claro, tudo isso passando na cabeça dele, é a Beck. Logo no iniciozinho da série, a Beck entra lá na livraria onde o Joe trabalha e ele já começa a pensar coisas do tipo, essa menina é muito bronzeada pra gostar de Stephen King. Ah, ela usa uma pulseira que faz barulho, então ela tá querendo chamar alguma atenção. Ele repara que aparentemente ela tá sem sutiã e aí ela levanta pra pegar um livro na frente dele. Ele já acha que ela tá fazendo isso porque ela quer provocar ele. Agora, a cereja do bolo é quando ela vai pagar o livro que ela pegou e ele percebe que ela tem dinheiro na carteira, mas ela usa o cartão pra pagar. E na cabeça dele, ela usou o cartão porque ela queria que ele soubesse o nome dela. Naquela hora, eu juro que eu até parei de prestar atenção um pouco na série, porque me veio na cabeça tantas possibilidades pra ela tá guardando aquele dinheiro na carteira. Eu fiquei pensando em mim, né? Dinheiro porque eu tô precisando pagar alguém, dinheiro porque eu não queria andar sem nada. São tantas as possibilidades, mas na cabeça do Joe, isso não é uma possibilidade, é uma certeza. Ela entregou o cartão pra que ele soubesse o nome dela. Muito sagaz esse Joe. E sabendo o nome dela, ele vai dar aquela stalkeada básica nas redes sociais da Beck, e ele não só fica formulando mais considerações sobre a Beck em si, como ele também começa aí a pensar como são as amigas da Beck, o cara que ela fica, o professor que tá trabalhando junto com ela, todas as pessoas ao redor dele, ele já começa a pré-conceber ideias sobre elas. As amigas são péssimas, o professor tá querendo ficar com ela, o cara que ela fica é o pior que existe na América. E olha só, esse cara é tão sagaz que ele vê que tudo aquilo que ele pensou assim rapidamente sobre aquelas pessoas, com uma análise totalmente superficial que ele fez, era uma mais profunda verdade. Daí a gente chega num ponto que foi inclusive alvo de reclamações de algumas pessoas, que será que de fato todas as pessoas ao redor da Beck eram tão ruins assim? E será que o Joe faz tanto bem pra Beck como a série leva a crer, pelo menos na superfície? É claro que a gente sabe desde o início que ele é uma pessoa muito problemática. Minha forma de ver essa série: Yu é uma narrativa do Joe. No livro é uma narrativa do Joe, na série é uma narrativa do Joe. E eu acho que a gente não pode confiar totalmente naquilo que a gente vê e ouve na série. É claro que nós podemos e devemos questionar os personagens e várias coisas que ocorreram ao longo de Yu, mas eu acho que a gente cai um pouco na questão de Dom Casmurro. Todo mundo deve ter lido aqui Dom Casmurro pra escola, ou viu o resumo pelo menos, mas deve estar mais ou menos ciente da história, que é essa obra incrível brasileira aí, melhor livro da literatura brasileira, e que a gente fica questionando, e aí, Capitu traiu o Bentinho, não traiu o Bentinho? A gente pode, devemos questionar se a Capitu traiu ou não, baseado aí em várias questões que o Bentinho vai colocando no livro, mas a questão é, todas as informações que nós temos sobre a Capitu e sobre todos os outros personagens de Dom Casmurro são informações passadas pelo Bentinho, que tá envolvido na história, tá bem envolvido na história, e que tem suas próprias opiniões. Como que a gente consegue analisar esses personagens, esses outros personagens, se a gente só tem a visão de uma única pessoa e uma pessoa que tá totalmente envolvida nessa história e que inclusive não é também totalmente sã? É a mesma coisa de Yu. Todas as informações que a gente tem dessa narrativa são passadas pelo Joe. Como que a gente consegue analisar friamente tudo que nós vimos ali? Assim como muitos narradores em primeira pessoa, inclusive o Bentinho de Dom Casmurro, o Joe também é um personagem muito inteligente e muito manipulador. Ele manipula a Beck e outros personagens ao longo da história, mas ele também manipula outra pessoa, ele manipula a gente. Quando a gente tem Yu, que é o título da série, eu acho que ele tá se referindo a esse ser, essa pessoa com quem o Joe tá sempre conversando, ele tá sempre falando, que na cabeça do Joe é a Beck. Ele tá conversando com uma Beck imaginária lá, com quem ele tá falando todas as coisas que ele tá pensando. Mas ele tá direcionando pra
dessa pessoa de fora que tá acompanhando tudo que ele tá vendo, que também somos nós, os espectadores. Então, Yu é a Beck e Yu é você. Da mesma forma que ele manipula a personagem, ele também tá manipulando a gente. Ele é um orador muito bom, ele é muito inteligente, ele tem ideias interessantes, então ele também consegue ir conquistando a gente vai criando empatia com o personagem por N motivos, N circunstâncias na série, mas também porque nós estamos dividindo com ele a história, nós somos os únicos que sabemos o que realmente está acontecendo porque nós somos os confidentes do Joe. Então, a meu ver, a gente não consegue analisar tão bem assim os personagens de Yu fora o próprio Joe. Eu acho que a série é legal justamente por a gente ter esse estudo de personagem, estudo de mente perturbada que é a mente do Joe. É claro que a série traz várias outras discussões muito pertinentes e muito legais, como por exemplo de relacionamento abusivo, que eu acho que é a grande discussão da série, mas essa é uma análise que eu também consegui fazer de Yu e que eu achei bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado também desse outro olhar que eu acho que eu trouxe pra série. Eu não vi muita gente comentando sobre essa questão da gente não conseguir confiar nas coisas que a gente assistiu ali. É claro que os produtores da série, os idealizadores da série ali, a direção, poderia ter feito com que a narrativa fosse mais dúbia, talvez, se a gente tivesse, se toda a série se passasse num flashback, se ficasse bem claro pra gente que o que a gente tava vendo ali na tela era uma memória do Joe, ou era simplesmente ele contando uma coisa que ele já viveu. Mas como eu disse, eu acho que a série me deu uma base suficiente pra eu poder fazer esse tipo de análise. Eu gosto muito, muito de narrativas em primeira pessoa. Eu acho que existem muitas discussões que a gente consegue fazer aí, principalmente, é claro, em relação à mente do narrador. Me digam aí nos comentários se vocês também tiveram essa visão de Yu, ou se vocês acreditam que a gente realmente estava vendo a verdade ali. Eu gostei bastante da série, então também quero saber se vocês também curtiram. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!